Bem-vindos à maravilhosa Sevilha, meus amigos. Mas ela não é só bonita, ela é o berço da imagem que o mundo todo tem da Espanha. O flamenco nasceu aqui, a Semana Santa virou espetáculo aqui também e por décadas essa foi a cidade que conectava a Europa com as Américas. Aqui as ruas são estreitas e os pátios com azulejos. Meus amigos, essa estética que o mundo chama de Espanha tem a cara da Andaluzia e de Sevilha, mas se engana quem acha que Sevilha é só bonita. Ela também é uma cidade moldada por camadas. Os romanos passaram por aqui, os muçulmanos transformaram tudo e, por fim, os cristãos reconstruíram por cima, criando uma mistura que você vê em cada detalhe, nos arcos, nas torres, nos azulejos espalhados pela cidade. E o mais curioso é que, mesmo longe do mar, era daqui que o mundo se conectava. E por quase 2 séculos, tudo que vinha das Américas passava por Sevilha. Ouro, prata, todo tipo de riqueza. E foi assim que a cidade virou o coração do Império Espanhol. Sevilha, meus amigos, não é só um lugar que você visita, é um lugar que te ensina o que é Espanha. Talvez por isso seja verdade o que dizem, que Sevilha é a cidade mais espanhola da Espanha. Será mesmo? Bom, meus amigos, só tem um jeito de saber, né não? Rapaziada, se tem um lugar que representa bem o que é a identidade espanhola, aquela imagem teatral que a gente tem da Espanha, sabe? Esse lugar é a Plaça Espanha aqui em Sevilha. E é uma mistura louca de tudo, mano. Renascentista, gótico, mourisco. Tipo, mano, tem barquinho, tem canal, tem 400 e 700 mil arcos. Tipo assim, mano, é uma mistura muito louca de arquitetura e ao mesmo tempo, pra mim, é maravilhoso, mano, de ver assim. É tão bonito que já foi inclusive cenário de vários filmes, inclusive Game of Thrones, pra vocês terem uma ideia. Mano, como diria o meu pai, não é pouca bosta, é penico cheio. Amigos, olha só a minha queridíssima Barcelona aqui, ó. Olha, coisa maravilhosa, o escudo ali. Papo retíssimo, tá? Eu acho que é a praça mais bonita que eu já fui na minha vida. Acho não, é. Eu não tô lembrando de nenhuma outra mais bonita. Linda, e você já... O que você achou? Qual é a sua... Maravilhoso, assim... Não acredito que é uma praça de graça. Assim, Né? É total, mano. Incrível que eu tenho que pagar R$1 Na moral. pra Não, isso. na moral. Olha só. Todas as regiões, mano. Todas as regiões da Espanha. E aqui, ó, o tamanho da praça. Vai até pro outro lado também. Não, surreal. Falou tudo. É de graça, difícil de acreditar. Aqui, as Ilhas Canárias. São mais perto do Marrocos do que da Espanha. Aqui, ó. As ilhas todas. Muito legal. Eu não sei se a gente tem algo parecido no Brasil, não. Uma praça com todas as regiões. Se a gente tem aí, vocês me corrijam nos comentários. Mas a Espanha não foi feita só de grandiosidade, não. Existe um elemento muito forte da cultura espanhola que veio de baixo, da resistência. Meus amigos, quando eu falo dança e Espanha, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Provavelmente o flamenco, né?
Mas o que muita gente não sabe é que essa dança não nasceu num palco elegante. Ela surgiu foi nas ruas, nas periferias, com o povo oprimido daqui da região de Andaluzia. E foi aqui, no bairro de Triana, em Sevilha, que o flamenco ganhou força. Ciganos, mouros, judeus, andaluzes pobres, foi essa mistura de povos que deu origem ao flamenco. No começo, era só uma forma de desabafar, de resistir, de sobreviver. Só que depois, com o tempo, é que ele foi ganhando palco, estrutura e respeito. E aí, virou símbolo da Espanha, mas sem nunca perder o peso das raízes. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a origem e o nascimento do flamenco, eu achei uns certos paralelos com a nossa capoeira. Começou sendo vista de cima para baixo, com preconceito, criada às margens da sociedade, mas que hoje é um motivo de muito orgulho, um motivo de parte da nossa identidade mesmo, é um patrimônio que a gente carrega com muito orgulho, né? Então, interessante. Eu não sabia dessa origem, dessa história bonita e achei que tem bastante similaridade. E por falar em imagem da Espanha para o mundo, uma das coisas que mais lembram essa ideia de Espanha clássica é a tourada. E Sevilha é um dos lugares com muita tradição nisso, com regras e estilo próprio de espetáculo. Inclusive, eles têm até uma das maiores arenas do país e um museu dedicado a essa prática que eu sinceramente acho terrível. Esse pedação de história aqui é um exemplo do que Sevilha passou. Sevilha era um encontro de vários mundos. Sevilha é uma cidade que ela já foi capital romana, ela já foi uma cidade importantíssima também para os muçulmanos e, óbvio, ela foi o centro do Império Espanhol. E aí, tipo, historicamente falando, né, quando um império chega e toma de assalto um lugar, o que acontece? Eles destroem tudo. Mas aqui em Sevilha é diferente. Da mesma forma, por exemplo, que em Toledo, também aqui mais ou menos perto, é diferente. Aqui eles não destruíram tudo. Eles optaram por construir em cima do que já estava. Porque, por ser uma cidade muito importante para vários impérios, eles simplesmente não queriam destruir toda aquela beleza. Esse aqui atrás de mim é a maior catedral gótica do mundo, só que ao mesmo tempo, mano, eles construíram onde era uma mesquita. Para só pra pensar, isso daqui antes era um lugar onde os muçulmanos iam rezar e hoje em dia é uma catedral gótica. E isso daqui que vocês estão vendo, ó, grandão, era um minarete. Só quem viu o vídeo da Turquia, de Istambul, vai lembrar o que é o minarete. Minarete basicamente é aquela torre que fica do lado das mesquitas, que as pessoas que são responsáveis ali pela mesquita, muito antigamente gritavam para chamar os muçulmanos para rezar. Hoje em dia se coloca os alto-falantes e aí nos alto-falantes sai a chamada para reza. Mas aqui eles simplesmente construíram e remodelaram esse minarete para ser a Torre do Sino. Massa demais, né não? Eu acho muito da hora, mano, você pegar uma cidade com tanta história e que essa história, de certa forma, ela não esteja destruída, né? Porque muitas vezes você ouve falar assim, pô, tal lugar era assim, assim, assado. Aqui não, aqui eles só construíram por cima. E assim como essa catedral, tem vários lugares assim, ainda aqui na cidade de Sevilha. Um outro exemplo de como é que as arquiteturas se juntam e não se destroem é esse daqui, o Real Alcázar, que era um dos principais edifícios, palácios da época do Império Islâmico, quando dominava aqui essa parte da Península Ibérica. Quando o pessoal cristão tomou de volta a cidade, ao invés de demolir o palácio, eles só reconstruíram e aumentaram mais a capacidade dele. Até hoje sendo usado pela família real espanhola. Mano, e é bem da hora, viu? É gigantesco e muito bonito. Olha só isso aqui.
Estamos entrando por um lugar aqui agora que é a cara da arquitetura muçulmana. Você tem aqui, ó, uma entrada, vamos se dizer, mais simples, que leva para um lugar que é absurdamente chique. Se liga só nisso daqui. Na arquitetura islâmica, o exterior costuma ser discreto, mas por dentro tudo explode em detalhes, porque segundo eles é aí que a beleza tem que estar, no interior. Pô, mano, quem viu os vídeos aí de Marrocos tá ligado como que isso daqui é parecido com as Medinas lá dentro, velho. Olha isso daqui. E pra mim, o que eu acho que é mais doido, depois de ter viajado bastante, é ver como que os impérios, mano, a influência que eles tinham e quando a gente vai para um lugar completamente diferente, Espanha e Marrocos, apesar de eles estarem perto, porra, isso aqui é muito árabe e é, ao mesmo tempo, a residência real dos reis da Espanha. Quando eles vêm para Sevilha, esse é o pátio, esse é o rolê, essa é a casa que eles ficam, mano. E é aberta ao público quando eles não estão, obviamente. Mas olha só isso aqui, mano, que da hora. Tipo, você parar pra pensar, é interessante, né, não? Que, pô, os reis da Espanha ficam num palácio que tem uma mistura muito louca de 3 arquiteturas diferentes, sabe? Muçulmana, gótica. Não, é uma loucura, mano. É bem da hora ver essa mistura assim. Ainda bem que eles não derrubaram, né? E Sevilha não é só história não, meus amigos, é também uma das cidades mais quentes da Europa. No verão as temperaturas passam tranquilamente dos 40 graus e já chegaram até perto dos 47. Ela é considerada a cidade mais quente da Espanha e uma das mais quentes do continente todo. Isso não é por acaso, porque a cidade fica no vale do rio Guadalquivir, que é cercada por terras super secas, que acabam prendendo o calor e cria esse efeito sufocante. Bom, meus amigos, você vê esse rio aqui, você nem pensa, provavelmente, que ele ajudou a moldar o Império Espanhol e toda a força do Império Espanhol. E isso acontece porque Sevilha, mesmo sendo uma cidade que não está no mar, ela era uma cidade que tinha um monopólio da troca de ouro, prata e outros metais preciosos com as colônias da Espanha. Aquela torre ali, inclusive, servia, na época dos muçulmanos, para gerir e conseguir ver
todo o tráfico de barcos que estava acontecendo por aqui. E, bom, a verdade verdadeira é que tudo que os colonizadores safados roubavam lá da América, eles vinham para cá e negociavam aqui no Porto de Sevilha. Bom, acho que ajuda a contar um pouquinho a história dessa cidade, do porquê que ela foi tão importante. E, meus amigos, quer ver uma coisa legal? Se liga só. Meus amigos, há 500 anos atrás eram os espanhóis com o nosso ouro e com a nossa prata, e hoje sou eu aqui passando nesse maravilhoso riozão. Ó, vocês estão achando que eu vou deixar por menos? Eu vou pular aqui, vou fazer um xixizão pra eles ficarem esperto. E tem dessa não, mano. Aqui, ó. Como é que nós vem? Com la puente detrás. Tem o bairro talvez que mais ajudou a contar a história de Sevilha, que é Triana, que tá longe de ser o mais bonito, tá longe também de ser o mais turístico, mas é aqui que era o reduto, né, dos esquecidos, é onde os ciganos, onde as pessoas que viviam na margem moravam. Eu confesso pra vocês que quando eu tava dando uma pesquisada assim, sobre Triana, eu falei, pô, mano, lá deve ser um lugar muito interessante e tal. Mas é isso daqui que vocês estão vendo, assim, ó, tipo, porque a gente já viu de Sevilha, se atravessar a ponte e ver isso daqui, um pouco sem graça. Pô, mano, uma parada que eu acho charmosinha demais são essas varandas aqui europeias, ó. Varandinha de quem sabe o valor do sol. Olha, aí você bota os azulejinhos, pá. Isso daqui é porque o sol bate tão forte ali que esquenta tudo. Mas quem conhece ou quem viu o vídeo, olha só aqui o bar do Real Betis. Mas é que essas ruazinhas aqui são charmosas, hein, linda? São lindas. Mas quem viu o vídeo em Bogotá, na Candelária, sabe do que eu tô falando. Ele tem uma vibezinha Candelária, assim, bem histórico. Aqui já é uma área mais bonita, uma área mais interessante do famoso bairro. Essa arquiteturazinha aqui, tijolinho exposto, tá ligado? Isso aqui me pega demais. Eu não entendo nada, mano, especialista, eu sou o maior especialista em design e arquitetura que não entende nada de design de arquitetura, assim, sabe? Você não entende, mas você sabe o que é bonito nos olhos? Sou especialista. Aqui, ó, botecão, interessante também. Aqui, ó. Uma coisa que eu não sabia antes de sair do Brasil e que provavelmente, se você nunca veio para a Europa, talvez você também não saiba, é que a população cigana é uma minoria, né, uma etnia, talvez a gente pode dizer assim, mais perseguida de todas. E em todos os países que você for, seja na Romênia, no leste europeu, na Bulgária ou em Portugal, aqui também, né, na Espanha, você vai encontrar pessoas que olham torto. A maioria das pessoas olham torto. E aqui é o bairro, né, que é conhecido por ser um bairro que tem muito essa presença historicamente. E aqui, ó, Triana es Gitana. Gitano quer dizer cigana. Então, eu acho interessante, assim, que não é uma forma de afirmação do bairro, sabe? Eu gosto quando o bairro mantém essa identidade, mesmo depois de muito tempo. Olha só, que casinha arrumada. Aqui, ó, pessoal curtindo. Verão europeu agora, pessoal, vou falar pra vocês, são 9h10 da noite. Filé demais, né não? Credo. Bom, meus amigos, essa é a maravilhosa cidade de Sevilha. Espero que vocês tenham curtido. Espero voltar sem ser no verão, pelo amor de Deus, que parece um forno essa cidade.
Mas, acima de tudo, o que ficou comigo foi a beleza desse lugar. E depois de ter conhecido já algumas cidades, acho que, óbvio, eu não sou o maior especialista na Espanha, mas eu aprendendo mais sobre a cultura, a história da cidade, né? O que nasceu aqui, por exemplo, como o flamenco, eu tendo a crer que com certeza Sevilha está em uma das cidades mais espanholas, se não a mais espanhola de todas. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e nos vemos na próxima. Um beijão!